Boa tarde, me chamo Alex, curso de Sistemas de Informação. Hoje farei meu primeiro vídeo, criando uma introdução para Python, mostrando como que funciona o acesso ao próprio ao emulador dos códigos, eu particularmente sempre pensei que fosse mais complicado, teria que baixar algumas coisas, mas não precisa. O próprio Google ele tem um aplicativo chamado Colab, que ele emula os códigos de Python, ele é super interessante porque você não precisa baixar nada, você pode usar ele na própria navegador. No próprio navegador você consegue usar ele, ele roda tudo de boa, é bem leve, super interessante. E aqui na menos slides eu vou mostrar para vocês alguns códigos básicos, algumas coisas introdutórias mesmo, mostrar como funciona, mas nada muito além. Isso seria mais para frente, mostraria algumas coisas mais avançadas, mas agora mesmo só um introdutório. Para começar, a gente tem aqui os strings ou caracteres inteiros ou float. A gente tem essas três opções que eles são string sendo um conjunto de letras e formam palavras, assim, vírgulas, números, pontuação, e tem tudo normal, certinho. Só que ele não seria envolvido em contas. Esse string ele seria usado mais para dicionários ou para listas, mas isso aqui seria mais para frente, mostraria para vocês. Mas as string elas só são muito importantes a partir de agora. Os inteiros e o float, a única diferença deles é que o float ele é um número quebrado e o inteiro não, ele é inteiro mesmo. Ele é 12 e depois da vírgula não tem nada, são somente zeros, não tem nada depois da vírgula. Agora, se você for usar uma vírgula, mesmo com zero depois, ou um número normal mesmo, por exemplo, 12,23, ele precisa ser usado como float. Mas daqui a pouco eu já mostro para vocês como que você introduz um inteiro ou um float. A variável, é o que você mais vai usar aqui dentro do Python, que ele é atribuir algum valor a uma palavra. Então, por exemplo, o nome, ele está atribuído ao João. É, mais vezes é fácil falar o contrário. João está dentro de nome. Por exemplo, dá para imaginar como se fosse uma caixa. Você pega, por exemplo, o João, coloca ele dentro da caixa do nome, e toda vez que você usar a palavra nome, ele vai tirar e vai mostrar o João. Entendeu? Ele vai sempre trazer ele à tona toda vez que você chamar ele. O João, aqui a palavra que eu coloquei entre aspas, isso que define ele uma string. As aspas aqui, elas colocam ele como uma palavra. Então, ele está atribuído aqui dentro. O comando print, ele serve para você exibir o que tem dentro dessa variável. Então, por exemplo, aqui nome igual a João, print, entre parênteses, nome. Ele vai printar o que tem aqui dentro e vai mostrar para o usuário. Porque a gente tem que lembrar que nome igual a João é uma coisa que somente a gente vê. O usuário, mesmo que ele veja, ele não vai entender o que significa. Então, print, entre parênteses, João, ele vai mostrar ao usuário o que você quer que ele veja. E também funciona com números. Aqui, mesmo que esse string está dentro dos parênteses, ele continua sendo uma string. Entre as aspas, desculpa. Ah, o 30 ele continua sendo uma string. Ele não é um número inteiro, ele não é um float. Ele é um número que está dentro de uma string como uma palavra, a junção de alguma coisa. Então, por exemplo, idade igual a 30, print idade. Será mostrado na tela o número 30. Já aqui o input, ele seria mais voltado para que o usuário digite o valor da variável. Então, por exemplo, não é a gente que colocou aqui nada, o nome é igual ao que ele digitar. Vai aparecer uma opção para que ele digite o que está escrito aqui dentro. Então, por exemplo, o input, você iniciou o comando, você coloca um parênteses. Dentro do parênteses, você tem que colocar uma pergunta. Por exemplo, digite seu nome, né? Isso não é uma pergunta, mas uma ação. Você explicando para ele o que ele tem que fazer a seguir. Então ele vai digitar o nome dele e depois ele vai printar. Aqui eu tenho até um exemplo para mostrar para vocês, um pouco mais simples. Ele vai pedir para digitar um nome, pode colocar João. Ele vai printar João. Mas aqui você poderia ter colocado outra pergunta, como a idade dele mesmo. Eu vou trocar aqui o nome das variáveis, mas assim, idade 30, mostrou o 30. É, Dá para colocar outro exemplo, sei lá, cavalo, que seja. Ele vai sempre mostrar o que você digitou. Mas aqui o interessante de você colocar entre as aspas seria o que ele deve fazer, você instruir ele o que ele tem que fazer, que aqui é digitar o próprio nome. Aqui a gente tem a outra opção também de digitar números, né, que eu mostrei para vocês, também funciona com eles. Eu usando dois dados aqui, é mais fácil para a gente mostrar na prática, mas só para mostrar aqui para vocês como que funciona na teoria. Você vai pedir o nome, você vai pedir a idade, aqui ele vai mostrar o que tem dentro dos parênteses. Então, o olá, o vírgula,
fechou as aspas. Aqui ele vai chamar a variável, que seria o que a pessoa digitou inicialmente. Vírgula de novo para você mostrar que acabou, e você vai essa última vírgula você só usa se você vai iniciar alguma outra coisa, ou uma variável ou uma palavra com string, né, dentro de aspas. Essa barra aí, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês o que ela significa. Sua idade vai mostrar a idade da pessoa também. Então, descendo aqui, a gente consegue ver o mesmo código que eu mostrei lá para vocês. Então, nome, João, a idade dele é 30. Ó, olá, vírgula, esse vírgula aqui que tem aqui, ele é do próprio o que eu escrevi, não é essa branquinha aqui da frente. Essa daqui da frente é a parte do comando. Vírgula de novo inicia. Essa barra IN aqui, que eu falei para vocês explicar agora, ele significa para pular uma linha. Não tem como pular uma linha, você pode dar espaço infinito aqui, ele não vai, ele tem que pular uma linha. Então você pula, então ele vai ficar, sua idade ele começa após o N. E aí depois ele chama de novo outra variável, que seria a idade, e fecha com os parênteses, acabou o programa. Ele viu aqui lá, João, sua idade é 30, que por enquanto a gente também não usa o float nem o inteiro. Aqui a gente tem os operadores que eles são já introduzindo uma outra parte. Aqui até agora eu mostrei para vocês mais como funciona a questão das palavras, as strings e tudo mais. Os operadores a gente usa junto com o float e o int, né? A gente não coloca como inteiro dentro do Python, a gente coloca int, que é para significar que é um número inteiro. É que ele se assemelha muito à questão do ensino médio mesmo, de você ter aprendido não só no ensino médio como fundamental, mas adição, menos, subtração, o asterisco ele é multiplicação ou vezes, uma barra só é divisão, duas barras é uma divisão inteira. O inteiro ele ainda funciona com a mesma palavra que eu usei antes para identificar o que é uma string inteiro e um float. A divisão convencional com uma barra só, ela vai trazer um número não redondinho, ele vai trazer tudo com as imperfeições dele. Por exemplo, que você tenha feito uma divisão e tenha dado, sei lá, 21,39. Ele vai mostrar o 21,39. Se você fizer essa mesma divisão, mas com as duas barras, ele vai dar 21 certinho. Ele não vai dar nada, vírgula nada. Ele vai dar 21 certinho, quebrado, ele joga fora. Agora, a porcentagem, ele também ainda em divisão, ele vai pegar o que sobrar, o resto mesmo. Uma divisão, às vezes, pode dar uma dízima periódica, ele pode usar como sobrou alguma coisa mesmo, deu um resto ali, sobrou, ele vai trazer só o que sobrou da conta ali, né, o final mesmo, o resultado, às vezes, tipo, você vai ficar usando o mesmo número na dízima periódica, vai dar 0,1, aí depois dá 0,1 de novo, ele vai trazer o resto que sobrar. A exponenciação é uma potenciação mesmo normal, uma elevada ao outro. Aqui eu trouxe algumas contas que explicam realmente como cada um funciona. O 4 valendo 4 e o 2 valendo 2. Eles dois também, aqui sim, eles são inteiros. Mas como eles são só inteiros, é uma conta boba, que é básica, então a gente ainda não define eles como inteiro ou float. Mais pra frente eu mostro para vocês como que eles são definidos realmente. Soma 4 mais 2 igual a 6, 4 menos 2, 2, 4 vezes 2, 8, 4 dividido por 2 dá 2,0, ele mostra um quebradinho aqui, mesmo que não esteja valendo nada no momento, ele ainda mostra o quebrado. O resultado aqui é 2,0. Agora aqui com as duas barrinhas, o 4 dividido por 2, ele vai dar um número inteiro. Então, mesmo que tivesse aqui atrás 2,33333, e aqui ele ia mostrar, e aqui nesse não ia mostrar. Modo igual a 4, porcentagem 2. O porcentagem, ele realmente traz o resto. Então, como é uma conta exata, aqui ele não vai trazer resto nenhum. Mas caso vocês queiram testar no próprio Python de vocês, pode abrir e colocar alguma conta que vai sair incerta, não vai dar um resultado redondo, e ele vai te trazer somente o resto aqui. A exponenciação, 4 exponenciado por 2 dá 1. Aqui são operadores de comparação. Esses são muito úteis, eles realmente são usados em todos os programas, não tem como fazer alguma coisa sem eles, mas não vai ser o foco de hoje, eu não vou ensinar como eles funcionam, mas eu só dar um ensinamento básico. Por exemplo, o 4 ele é diferente do 2, então a gente usaria esse aqui, que significa diferente, verifica se um valor é diferente do outro. Isso é mais para a gente usar quando tem que
ter alguma certeza, tipo, se acontecer tal coisa, se o usuário digitar um número diferente, o que vai acontecer. Mas aqui mais pra frente eu vou mostrando para vocês como eles devidamente funcionam. Aqui eu adicionei alguns exercícios para que vocês consigam fazer e eu depois mostro aqui os resultados, vocês veem se vocês fizeram certo, se vocês têm alguma dúvida, coisas do tipo, para dar uma pesquisada a mais em algum ponto fraco que vocês identificaram. No primeiro exercício, desenvolva um programa em Python que leia o nome de um aluno e duas notas das provas semestrais. No final, mostrar o nome do aluno e sua média. Aqui o que vocês vão fazer? Pede o nome do aluno, pede as duas notas. Nessa daqui, a nota ela tem que ser iniciada com float, porque pode dar um número certo no final. E para você calcular a média, né, uma nota mais a outra nota, vezes 2. Aqui a gente não tem esse exemplo, mas dá para a gente usar dessa forma. Aqui, vamos supor que a nota 1 e a nota 2. Você tem que colocar elas entre parênteses, depois fazer ela dividido por 2. Ele tem que fazer, não funciona na matemática convencional, ele tem que fazer a conta que está dentro do parênteses primeiro, para depois fazer o dividido por 2. Então, ele vai fazer dessa forma. Mas caso você queira fazer em duas linhas, fazer primeiro a soma das duas provas, depois pegar a soma e dividir por 2, também dá para fazer dessa forma, mas tem um jeito mais curto, que é você pegar o resultado 1, né, que é da soma dos dois, dividido por 2. Essa daqui seria isso, daqui a pouco eu já mostro o resultado de cada uma para vocês. O exercício 2, ele seria para você pegar um valor em real, pegar quanto que o real está valendo para dólar atualmente, que acho que é 4,90. Eu acho que é isso. Depois, quando a gente for resolver a questão, eu já dou uma pesquisadinha e a gente vê junto. E ver quanto que seu real está valendo para o dólar atualmente. Então, por exemplo, se você for viajar para os Estados Unidos, está levando 100 reais, você quer ver quanto de dinheiro você vai ter em dólar para lá, que vai ser bem pouquinho. Mas ele vai te dar uma resposta de quanto que está valendo. Então, essas contas, você usaria a divisão. Desenvolver um programa em Python que peça para o usuário digitar dois valores que são os lados de um retângulo. Calcule a área, em seguida mostre os valores e a área calculada. Esse aqui é básico também, mas eu acho que é o mais fácil daqui dos três. Você vai pedir dois valores, que nesse aqui pode ser int ou float. Você vai calcular a área do retângulo. Em seguida, você vai mostrar o resultado da área calculada. Eu vou mostrar para vocês agora a resolução de cada exercício. Se não tiveram resolvido ainda, vocês dão uma pausa. Aqui, o primeiro, das duas provas. Nesse aqui, ele vai pedir o seu nome, a nota da primeira prova, a nota da segunda prova, e aqui é como se usa o float, aqui te dando o primeiro spoiler de como que eles são usados. Você coloca um parênteses dentro do input para que deixe registrado que tudo que tem aqui dentro é float, tudo que tem aqui dentro é float. Tanto que daí também do input, tudo que tem aqui dentro desse aqui é que está junto do input. Aqui é o que eu tinha dito, né? Você coloca ele entre dois parênteses e faz a conta de soma primeiro, para depois fazer dividido. Printa o nome do aluno, depois a média. Aqui também dava para ter feito da mesma forma que a gente fez aqui em cima. Olá, vírgula, uma variável, vírgula, a sua idade, que no caso é a idade, mas depois poderia ser a nota da pessoa, a média dela, vírgula, variável. Mas é que eu fiz dessa outra forma, que também existe outra possibilidade, não se limita àquele ali que tem que fazer tudo na mesma linha, você pode fazer várias pequenas linhas, porque também às vezes fica mais organizado. Aqui eu posso mostrar para vocês como que fica. Vai ser o João também, o João está sofrendo a nossa mão hoje. Opa, fiquei errado aqui. João. A primeira nota dele é 10, a segunda dele é 7. Aqui o nome é João, a nota é 8,5. Como a gente colocou que era um float inicialmente, mesmo que eu tenha colocado dois números inteiros, que eram 10 e o 7, que não são quebrados, ele deu um número quebrado. Então, é necessário que ele seja identificado como um float. Se eu tirar o float e colocar um int, ou se eu não colocar nada, ele vai dar erro, que no final ele vai pedir que a gente coloque, ele vai colocar que a gente está esquecendo algum comando. Esse é o erro que ele vai dar para a gente, e a gente tem que colocar aqui que o float. Aqui ele printou o nome, que é o João, e a nota dele. Poderia ter colocado a sua média da prova tal,
8,5. Dava para ter feito dessa maneira. Mas também, desse método também funcional, a gente fez o que o exercício pediu. Aqui embaixo a gente tem a conta anterior que eu fiz do dólar. Também está 4,90 o dólar. Aqui nesse aqui a gente consegue fazer dessa maneira. O real, ele tá pedindo valores em reais, então tipo, você tá indo viajar para fora, você quer saber o quanto você vai ter. Vamos supor que eu tenha R$ 1.000. Digite a cotação, 4,90. Aqui é uma parte importante de enfatizar que o ponto, ele só para dividir, né, 4,90 não funciona, 4,90. O vírgula, ele interpreta como uma letra, uma string, ele não interpreta como uma parte de uma conta. Então, se eu colocar uma vírgula aqui, eu já mostro o que vai acontecer, mas ele vai dar erro. 4,90. Se eu tiver R$ 1.000, eu vou ter 204, alguns quebradinhos. Vírgula não, né? Ponto, mas se eu tivesse também usado as duas barras aqui, ele teria dado sim um número inteiro, ele não teria dado 204 quebrado, ele teria dado somente 204. E aqui nesse inicial também não teria o ponto zero. Mesmo assim, a gente tem que colocar o float no início, mesmo que a gente faça dessa forma, tem que ser com float. Mostrar para vocês como que ficaria se tivesse colocado uma vírgula em vez de um ponto. Aqui, ó, seria 4,90. Isso era um erro que eu fazia muito no começo, porque eu sempre coloquei vírgula para separar grandes números, ou quando tinha algum número menor atrás deles. O que ele vai dar? Que uma string, e que eu dei uma string e ele quer um float. Então esse foi o erro que ele identificou. Ele fala que o erro está aqui, mas o erro tá realmente ali, não foi na minha digitação, o erro foi no usuário. Aqui seria R$ 500, valor 4,90. Dá 102 pontos os quebradinhos. E aqui na última resposta, né, na última resposta mesmo da questão, a gente tem a base, ele vai pedir a base do retângulo, a altura, aqui usando o int, mas também daria para fazer com o float. Teria uma versatilidade nessa questão, mas eu usei o int para que mostre como que ele funciona também. A print, a área do retângulo é base vezes altura. Então, não precisa necessariamente você criar outra linha, resolver a conta primeiro e depois chamar a string da conta resolvida para a gente, no print. Você pode colocar aqui o print base vezes altura e ele vai dar a resposta normalmente. Então, por exemplo, digite o tamanho da base. O tamanho da base vai ser 20. E a altura dele vai ser 4. Vai ser um retângulo bem extenso. E aqui ele vai dar a resposta de 80. Ele realmente responde aqui o que tem a conta propondo. Ele abre aqui mesmo o 80. Deu resultado 80, que é o resultado da questão. Na verdade, não é o resultado da questão. O resultado da questão é isso aqui. O que você conseguiu solucionar o que a questão propunha. Por exemplo, se você fosse fazer um aplicativo com uma calculadora que calculasse a área, você usaria um comando similar a esse, talvez um pouco mais complexo, claro, porque existem muitos tipos de muitas variáveis, né? Tipo, casos e casos. Calcular a área não se limita somente a isso. E aqui eu acabei me empolgando, acabei não mostrando o essencial, que é como abrir o Colab, né? Vocês com certeza encontraram porque é muito simples. Você joga Colab no Google, ou talvez aqui tá nos pontinhos, você vai achar, vai aparecer aqui todos os aplicativos, planilhas e tudo mais, agenda. Mas também você pode chamar ele aqui no Google como Colab, e ele vai abrir aqui vários sites, né? Tem o Colab, esse aqui eu não sei o que é, mas o do Google inicialmente seriam esses dois. O que eu sempre acesso é esse aqui. Que ele vai dar aqui os meus arquivos já existentes do próprio Drive. Aqui seria para os exemplos do Google. Mas para você começar um novo, aqui que eu já tenho alguns salvos, eu normalmente uso já os salvos. Seria um novo notebook. Daí ele vai carregar todo desde o zero para você e vai mostrar tudo aqui para que você comece a digitar. Então aqui já seria nome igual a nome.
ele vai dar o resultado aqui certinho. Uma coisa interessante que eu também não enfatizei é que existem algumas restrições para print e nome. O nome, ele não, o nome não, a variável não pode começar com um número e nem ter o nome de alguma de algum outro comando. Por exemplo, der um comando e ele ele não funciona. Não daria dessa forma. Teria que ser alguma coisa que começa com uma letra, pode ter números depois aqui, sei lá, que seja. É que aqui ele não vai porque eu não coloquei, mas de certa forma ainda funciona. E o print, os comandos, né? O comando em si, ele não pode começar com uma letra maiúscula, não pode ter uma maiúscula nele em geral, né? Se colocar o I maiúsculo aqui, ele não vai funcionar já. Ele vai dar como comando inválido. Tem que ser tudo no minúsculo, da forma que ele prefere. Mas é isso, essa é a nossa primeira aula introdutória aqui, mostrando para vocês como funciona cada comando básico. Na verdade, a gente está bem no básico do básico, porque os mais básicos são o if, o while, que mais para frente eu posso mostrar para vocês como funciona, que são mais interessantes de mexer, a gente tem mais possibilidades de utilidade para eles. São comandos interessantes, são bem usados, acho que, para tudo, né? Tanto os comandos básicos quanto extremos de grandes empresas, você usa esses mesmos comandos, talvez não nessas linguagens, mas é usável sim. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima vez.